Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre workflow de múltiplos passos. Para quem acompanha aí os nossos treinamentos, o último vídeo que a gente fez com relação ao workflow, a gente mostrou o básico, né, que era aquele workflow onde apenas um único usuário precisa que um outro usuário faça uma revisão de um determinado documento, seja ele um PDF, ou um Word, ou um Excel, ou um vídeo, ou um áudio, ou seja, o formato aqui não importa muito, correto? Então aqui a gente revisou lá naquele vídeo lá que na verdade de forma manual, bem simples, o workflow ele chegava até o passo onde aquele usuário ele podia simplesmente olhar um documento, revisar esse documento e aí ele daria ali o seu veredito, né? Se estava tudo ok ou se aquele documento ainda precisava de algum tipo de alteração. Agora, o que acontece quando a gente precisa de mais de uma pessoa revisando esse documento, sendo que essas pessoas podem ter o mesmo nível dentro da hierarquia da empresa ou não? E aí vai depender muito do que a gente quer definir aí como a configuração do sistema especificamente. Então, para isso serve o workflow múltiplo passos, né? Que basicamente o que ele faz uma cadeia de aprovações, ou seja, a grande diferença aqui é que ele só passa para o segundo passo. Então vamos imaginar aqui que a gente tem esse primeiro usuário aqui, essa pessoa, onde ela revisou esse documento e para ela, dentro daquela área que ela precisava revisar o documento, então assim, dando um exemplo, né, existem, quando a gente fala de notas fiscais, por exemplo, a gente sabe que dentro de uma corporação existem as pessoas que vão estar revisando aí o conteúdo da nota fiscal com relação ao pedido, se está batendo ali o número do pedido, se está batendo os valores, as quantidades e esse tipo de coisa. Depois, uma vez ela comprovando que está tudo ok, ela pode dar o aprovar. O próximo passo poderia ali para uma pessoa que de repente pode olhar a parte tributária do documento para ver se está tudo dentro dos conformes, dentro da lei, para ver se não vai ter nenhum tipo de multas ou qualquer coisa nesse sentido. Essa segunda pessoa aprovando, então ela pode passar para uma terceira, para uma quarta e para uma quinta. E na verdade, assim, aqui eu estou colocando somente 5 exemplos, mas aqui a gente não tem o limite de quantas pessoas possa participar desse fluxo, digamos assim. Então, o fluxo é bastante simples de se configurar, então você define, obviamente, quem são os usuários e qual dos passos. Então, lá na interface de configuração, você vai dizer, olha, uma vez criado o workflow para o tipo documental, contratos, por exemplo. Então, a primeira pessoa a revisar é essa aqui. Se ela aprovar, então vai ser essa aqui. Caso essa segunda pessoa aprovar, a terceira vai ser essa. E aí você vai incluindo novas pessoas dentro daquele passo específico. Muito simples, a configuração a gente faz para cada um dos nossos clientes. E isso basicamente aí em um dia já está, na verdade em poucos minutos ele já está funcionando. Agora, o que provavelmente vocês devem estar se perguntando, tá, ok, aqui a gente está imaginando um cenário onde tudo aconteça de forma onde que todos os usuários possam estar aprovando, né? Mas e caso no meio do caminho ali teve algum problema? Aqui então a gente vai para a opção 2. Então vamos imaginar o segundo cenário, onde o primeiro usuário ele olhou a parte, de novo, utilizando o exemplo lá da nota fiscal, ele utilizou aqui, na verdade ele revisou toda a parte de pedidos e estava tudo ok, a parte tributária olhou, também estava tudo ok, porém de repente ali a parte de contas a pagar disse, olha, mas o prazo que ele está fazendo, que ele está solicitando o pagamento está fora dentro daquele prazo estipulado para esse tipo de fornecedor. Um exemplo banal aqui, tá? Então, no momento que ele faz ali o cancelamento, na verdade não é bem o cancelamento, ele faz ali a recusa, ou seja, ele fala, não, eu não posso dar seguimento nesse processo porque aqui eu encontrei alguma inconsistência. Então o que ele vai fazer? Ele vai sinalizar para quem é aquela primeira pessoa do workflow, que gerou o fluxo, na verdade, para que essa primeira pessoa então tome uma decisão de repente, nesse caso aí, a gente fazer aí a revisão de repente a solicitação ali da abertura de um novo
chamado para que esse usuário, ou melhor, para esse fornecedor faça uma nova nota fiscal, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então assim, o fluxo ele é bidirecional, então se ele vai sendo aprovado, ele pode ir dando a sequência naquelas pessoas daqueles passos que a gente viu. Agora, caso qualquer um desses passos aqui, qualquer uma dessas pessoas chegar num ponto ali onde ele não consegue seguir adiante, então ele vai passar para o primeiro usuário da fila lá, para que ele, que é o gerador do fluxo, tome ali uma ação para ser basicamente ali para ser refeito, digamos, o documento ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, basicamente é isso. Próximo vídeo a gente vai falar de regras, ok, pessoal? Então fique ligado aí que a gente vai explicar um pouquinho de como que a gente consegue combinar o workflow com regras, ok? Um abraço, até a próxima.